E aí, pessoal, falar dos alcanos de cadeias normais e fechadas. Vamos falar das estruturas, as fórmulas e os nomes, né? Então, esses alcanos, a principal característica deles é o quê? Já que eles são alcanos, as ligações entre os carbonos são ligações de um traço só, que a gente chama de ligações simples. Já que eles são cadeias fechadas, eles são reconhecidos como cicloalcanos, né? Eles formam figuras geométricas, né? Então, o alcano de 3 carbonos é um triângulo, o de 4 carbonos um quadrado, um pentágono para um de 5, o hexágono para um de 6 e assim por diante. Eles não possuem ramificações, né? Ou seja, eles não têm carbonos terciários ou quaternários, né? Então, eles não têm o carbono terciário, que seria aquele que se liga a outros 3 carbonos, né? Então, não existe nesse tipo de estrutura. E não existe também o quaternário, que é aquele que se ligaria a outros 4 carbonos. Então, essas cadeias são cadeias não ramificadas, né? Cadeias normais. Como é que ficam os nomes? Os nomes vão depender do número de carbonos que eu tenho no ciclo. Logicamente, não é possível formar ciclo com um ou 2 carbonos, então não existe o uso do prefixo met ou do prefixo et. Eu vou começar a usar os prefixos a partir do prop, né, que aí eu já consigo formar uma figura geométrica, que é o triângulo. Então vai ter o ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano, ciclo heptano. Com 3 carbonos, como é que fica a nossa estrutura? Com 3 carbonos, a gente vai ter 1, 2, 3 ligações simples entre eles. Aí a gente completa com os hidrogênios. Nesse carbono estão chegando 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Nesse carbono estão chegando 2 ligações, para 4 faltam os 2 hidrogênios. Nesse carbono estão chegando 2 ligações, para 4 é só a gente colocar os 2 hidrogênios que a gente tem aqui, né? Certinho. Então aí está a estrutura. Então como é que seria o nome? Então o nome seria ciclo. Para 3 carbonos é prop, como as ligações são simples entre os átomos de carbono, terminação ano, então vai ser o ciclo propano. E aí a gente tem a fórmula, né, molecular. A fórmula molecular vai ser baseada na quantidade de carbonos e de hidrogênios, né? Então eu tenho 2, 3 carbonos, C3, hidrogênios 2, 4 e 6, C3, H6. Então a gente tem a estrutura, o nome e a fórmula molecular. Para 4 carbonos, como é que fica? Para 4 carbonos eu botei 2, 3 e 4. Ligações simples entre os átomos de carbono. Aí cada um dos carbonos está recebendo 2 ligações da forma que está aqui. Então a gente vai completar com 2 hidrogênios. Então chegando 2, faltam 2 hidrogênios. Sempre lembrando que o total de traços e hidrogênios ao redor de um átomo de carbono é sempre 4, né? Então aqui nesse outro carbono, ele tem chegando nele 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Para ele, 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Então a gente tem a estrutura. O nome, se a gente olhar lá atrás, para 4 carbonos é but, ano porque as ligações são simples. Mas a gente tem que lembrar que eu estou fazendo um ciclo, que ele é uma estrutura fechada. Então o nome dele vai ser ciclobutano. Como é que fica a fórmula?
2, 3, 4 carbonos. C4, 2, 4, 6, 8 hidrogênio. C4, H8. A fórmula molecular, né? 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ligações simples entre os átomos de carbono. Fechando o ciclo, né? Pentágono. Chegam 2 ligações nele? Sim. Faltam 2. Chegam 2 nele? Sim. Faltam 2. Chegam 2. Faltam 2. Chegam 2. Faltam 2. Chegam 2 nele. Estão faltando 2. Então eu tenho aí uma quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem a fórmula dele, é um C5. Os hidrogênios vão ser 1, vai ser 2, 4, 6, 8 e 10. Então vai ser C5H10. Então repare nessas fórmulas que, como cada carbono fica com 2 hidrogênios, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. E o nome, então, seria ciclo, porque é uma estrutura fechada. Ciclo. Pente, porque eu tenho 5, olhando nossa tabela lá. E a terminação ano, que é quando eu tenho ligações simples somente entre os átomos de carbono. E para finalizar, a gente vai fazer, então, a estrutura com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligações simples entre os átomos de carbono. Chegam 2. Faltam 2 hidrogênios. Chegam 2 ligações nele. Faltam 2 hidrogênios e assim sucessivamente. Porque todos têm 2 ligações e vão precisar então ter 2 hidrogênios. A fórmula, então, usei 5 carbonos, 5 para o carbono, e o 5, não, desculpe, usei 6, né, porque é o hexano. Usei 6 carbonos, C6, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12, né? C6, H12. Como é que fica o nome dele? Ciclo, porque é fechado, né? Ciclo X. Quando a gente tem esse encontro aqui, ó, de vogal com H, que vem do prefixo, a gente pode eliminar o H. Então a gente pode colocar como ciclo e coloca o E aqui. Ciclo hexano. Certinho?